Tema da mensagem: eu, uma palavra perigosa. O principal perigo do trabalho de liderança é o orgulho. John Stott. Vou falar hoje sobre um pecado que, infelizmente, é muito visto no meio cristão, ultimamente, e que é totalmente contrário ao exemplo que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos líderes e pastores em nosso meio acabam caindo no mesmo erro que o diabo, que foi o primeiro orgulhoso da história. Essa mensagem é baseada em Ezequiel 28, de 12 a 19, e Isaías 14, de 12 a 15. São profecias que falam sobre a queda de Lúcifer, sobre o orgulho que o fez cair. Orgulho. Uma das definições, segundo o dicionário, é excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. Arrogância. Podemos destacar isso no diabo e em Ezequiel 28, verso 17. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Vemos aí que o diabo era um querubim ungido, o modelo da perfeição. Ele estava no Éden e no Monte Santo de Deus, até que Deus achou maldade nele, o orgulho. Foi o motivo da queda de Satanás, o orgulho. O orgulho tirou o diabo do jardim do Éden. Em Isaías 14, verso 13 e 14, está escrito que ele fala: eu subirei aos céus, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei sobre as alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. E depois vemos a sentença no versículo 15. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Eu e eu. O orgulho foi o primeiro de todos os pecados, antes mesmo da criação do homem. O diabo já tinha ficado tão orgulhoso a ponto de querer se igualar a Deus. Todos nós sabemos que somente a Deus temos que dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que somente Deus é digno de nossa adoração, mas temos que nos policiar e avaliar constantemente nossos corações. E é por isso que o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Uma frase de João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E esse excesso de admiração por si mesmo que gera esse orgulho nada mais é do que idolatria. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Temos o exemplo de Saul. Ele ofereceu o holocausto quando somente o sacerdote poderia fazer. Samuel o repreendeu. Outro rei, o rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26:16, ele ficou tão orgulhoso a ponto de entrar no santuário e querer queimar incenso, como se fosse um levita. Foi advertido pelos levitas, mas continuou e acabou ficando leproso. Temos o episódio do rei Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor fica tão orgulhoso, tão soberbo, que foi sentenciado por Deus a passar 7 anos vivendo entre os animais, comendo capim, para reconhecer que somente Deus é o Senhor. Somente Deus é digno de toda a honra, toda a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem um versículo que eu amo. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém?
Agora vamos contrapor todo esse orgulho ao nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é humilde de coração, um rei dos reis, senhor do senhor, veio ao mundo, suportou a morte de cruz por amor a nós. Que exemplo de humildade! Uma palavra que contrapõe o orgulho é abnegação, que significa renúncia à própria vontade ou desejos naturais de pessoas com princípios cristãos. Em Marcos 8, 34 e 35, Jesus diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Os nomes e todo joelho se dobrará diante dele. Ricos, pobres, reis, juízes, presidentes. E nós, os seus filhos. E se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele diz: vinde a mim. Se há alguém aqui que está cansado de viver no pecado, que está sobrecarregado, ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém?